Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Acredito que o microfone esteja funcionando. Vamos começar mais uma live falando sobre acupuntura japonesa e alimentação saudável. Porque, como eu disse da outra vez, a alimentação saudável vai trazer saúde. Então tem tudo a ver com a acupuntura, com uma alimentação saudável. A barba tá pinicando hoje. Com a acupuntura saudável. Aliás, com a alimentação saudável. Então, se você tiver uma alimentação saudável, em consequência disso, você terá um sistema imunológico forte, você terá a sua parte emocional equilibrada, em consequência disso, não terá doenças. Né? Então, é importantíssimo nós falarmos de alimentação, né, dentro da acupuntura japonesa. Muito mais importante do que falar de pontos, falar de forma de tratamento, que isso nós vamos falar de muita coisa ainda. Mas eu estou focando nessa parte que é a mais importante, na minha opinião, dentro da acupuntura japonesa, que é a sua alimentação, que é seu estilo de vida, a forma que você leva, né, a sua vida. Nas outras lives eu estava olhando, aconteceu um problema no áudio, né? O áudio não estava acompanhando o vídeo. Então, na minha imagem eu estava falando uma coisa e no áudio estava saindo outra. Eu não sei o porquê, né? Já busquei o porquê no próprio Instagram, já tentei fazer com microfones diferentes. Depois eu vou até comprar um outro microfone, que é mais profissional, mas eu acredito que não seja um microfone, porque está dando essa diferença de tempo entre o microfone e a imagem, né? Então, se isso acontecer, vocês vão desculpando, estou tentando corrigir esse problema, né? Mas o importante é que a voz está saindo certinho, mesmo que não acompanhe a imagem. Se não tiver correto, né, se não tiver relacionando a imagem com o áudio, vocês só tirem a imagem e fiquem só escutando só. Tá bom? E então vamos começar, né? Já dei um tempinho. Deise, bom dia, tudo bom? Rui, bom dia, tudo bom? Eu gostaria então de falar para vocês que essa live ela vai ser uma continuação da live que eu fiz na semana passada, né? Na semana passada eu comecei a falar sobre alimentação saudável, como eu disse, e abordei vários aspectos dessa parte alimentar. Eu sempre faço aqui uma relação, né, de temas, né, que eu preciso falar, mas como no decorrer da live eu sempre vou indo para outras direções, mas sempre abordando o tema da alimentação nesse caso. Então é importante, eu acho muito bom, se vocês fizerem perguntas, que vai direcionando ainda mais a live para onde nós gostaríamos, né, de uma alimentação saudável, né, a parte de doenças, essas coisas, tá bom? Da última vez, como eu falei, foi como eu disse, eu falei muita coisa. Eu vou continuar aqui da lista que eu estava, da parte de alimentação saudável. E uma das coisas que é muito importante é a suplementação de vitaminas. Arthur, mas a suplementação de vitaminas, ela acontece se você tiver uma alimentação saudável, uma alimentação colorida, com bastante legumes, verduras, carne, você já vai estar suprindo esta necessidade de vitaminas que o seu corpo e de sais minerais que o seu corpo tem. Por que então suplementar vitaminas? Isso tudo acontece porque nós vivemos num mundo onde o estresse e a ansiedade dominam, né? Se você pensar em estresse e ansiedade, você pensa que o seu cortisol, né, que é um hormônio que você tem, que ele é o hormônio do estresse, ele fica alterado. E quando esse hormônio está alterado, bagunça tudo no seu corpo. Seu corpo para de absorver determinadas vitaminas, elimina outra vitamina em excesso, então bagunça. Então, como nós vivemos constantemente estressados, constantemente ansiosos, para que o nosso corpo fique em equilíbrio, é necessário sim que nós suplementemos algumas vitaminas. E isso fora que a nossa alimentação está riquíssima em agrotóxicos.
em venenos que eles jogam nas plantas, em adubos químicos que fazem com que o morango, que naturalmente é pequenininho assim, fique um morango deste tamanho. Esses dias atrás eu comprei uma uva que eu me espantei. Eu não vi, quando eu comprei eu não vi ela. Eu peguei a uva, né, coloquei na cesta, eu só vi quando eu cheguei em casa. A uva, eu esqueci o nome dela, o Red Grape, eu esqueci o nome dela, do tipo dela. Quando eu tirei ela do saquinho, eu só vi a cor, falei, essa é a uva que eu gosto. Mas dessa vez ela estava numa bola desse tamanho, sabe, ela estava gigante, parecia um pêssego, sabe, um pouco menor que um pêssego, né? E eu falei, meu Deus, que uva mutante é essa? Adubos, uva nenhuma chega daquele tamanho naturalmente. Tanto é que depois eu fui lá de novo, eu falei assim, aquela uva gigante do ano passado, tem ela ainda? Aí ele falou assim, não, aquela lá foi uma exceção, foi um momento em que foi alguma experiência científica que eles fizeram, jogaram algum adubo mutante, né, radioativo, e ficou gigante, né? Como eu falei, os morangos desse tamanho, eles nem têm mais o formato de morango, eles ficam todos deformados, né? As frutas perderam o sabor, banana perdeu o sabor, perdeu o aroma, maçã também, não tem cheiro mais de maçã. A minha mãe, uns tempos atrás, ela falou para mim assim, Arthur, antigamente, minha mãe está com 80 anos, ela falou assim, Arthur, antigamente quando comprava-se maçã, minha mãe comprava maçã, a casa inteira tinha aquele cheiro gostoso de maçã, o cheiro distribuía na casa. Banana, a mesma coisa. Batata inglesa, quando você cozinhava batata inglesa, cheirava a casa inteira. Eu falei, mãe, que cheiro que tem batata? Porque até então eu nunca senti, porque já estou nessa época de agrotóxico. E ela, é um cheiro muito bom, não tem como descrever. Ou seja, os alimentos tinham sabor, tinham aroma, tinham vida. Não tinha essa quantidade gigante de agrotóxicos que tem hoje em dia, né? Legumes, a mesma coisa. A cenoura, de forma orgânica, mas orgânica mesmo, não é aquelas que eles vendem como orgânica, mas não é tão orgânica assim. As cenouras, elas, hoje em dia, é uma cenoura desse tamanho, sendo que a cenoura, naturalmente, ela é pequena, não é tão grande quanto essas atuais, é gigante as cenouras hoje em dia, né? Os legumes, as verduras e as frutas hoje em dia. Tem goiaba, que parece um mini melão, né? Então, não tem como você falar que isso é saudável e não tem sabor, né? Você pega os alimentos naturais, cada um tem a sua individualidade. Hoje, muitos são bem iguais do mesmo. Exatamente, a Deise falando que os alimentos naturais, cada um tem a sua individualidade. E hoje, muitos são bem iguais e do mesmo tamanho. Até o sabor é parecido, é tudo sem sabor, tudo sonso, né? Fora isso, sem falar das frutas sem caroço, né? Isso é alimento, toda fruta tem caroço. Se não tem, é porque foi modificado geneticamente. E se foi modificado geneticamente, não faz bem para você, porque você é aquilo que você come. Se você come algo modificado geneticamente, aquilo vai modificar o seu DNA. E nunca é para melhor, viu? Vai modificar no sentido de danificar, de bagunçar, de desequilibrar, gerando doenças, gerando desequilíbrios no seu corpo com o decorrer do tempo. Então, falando sobre alimentação saudável, uma das coisas que vocês têm que evitar é frutas sem caroço. Aquela uvinha pequena, sem caroço, aquilo ali é modificado geneticamente, que a uva tem caroço. A melancia tem caroço, tem melancia hoje em dia que eles vendem sem caroço, né? Não faz bem. Limão, o limão tem caroço. A grande maioria daqueles limões verdes, Tahiti, você corta, não tem um caroço dentro, modificado geneticamente. A banana, desde quando eu me dou por gente, ela não tem caroço, ela só tem aqueles pontinhos pretos dentro, porque aquilo ali não é semente. Aliás, é um resquício do que era realmente a semente. Porque a semente da banana, quando ela não é modificada geneticamente, ela é do tamanho de uma semente de maracujá. Ela tem aquela o tamanho daquela semente de maracujá. E ela lembra a textura de uma semente de mamão. Quando você morde uma semente de mamão, é aquela textura e do tamanho da semente de mamão, da semente de maracujá. Então, ou seja, a banana modificada geneticamente, a banana perdeu muito o sabor. Então, se você
quer ter saúde, você tem que evitar esses tipos de alimentos modificados geneticamente. Esses tipos de alimentos gigantes. E por que vocês acham que os alimentos orgânicos no supermercado, os alimentos, área de alimentos naturais, alimentos sem agrotóxicos, área de alimentos sem açúcar, por que vocês acham que essas áreas são mais caras? Os alimentos são mais caros. Sabe, por que não é culpa do supermercado, mas o porquê que isso tudo é mais caro? Porque eles querem manter vocês doentes. Então, todo alimento que é saudável, ele tende a ser mais caro. Mas você sim consegue se alimentar de uma maneira saudável, digamos, mantendo o mesmo nível de que você gastaria para comprar os alimentos normais do dia a dia. Aí é só você buscar, né, lugares, produtores perto de você. É difícil para quem mora em cidade grande, quem mora em São Paulo, em cidades grandes é mais difícil de você achar. Mas é possível. E se mesmo assim você não tem a opção, Arthur, não tem a opção de comprar alimentos orgânicos que são mais saudáveis, não tem a opção de comprar essas frutas sem agrotóxicos, como é que eu faço? Pelo menos você opte pelo menos pior. O que seria menos pior? Você ficar comendo pão, glúten, carboidratos refinados, ultraprocessados, alimentos embalados, ao invés de você descascar, você desembalar, como eu falei, de saquinhos, esses alimentos prontos, né, que você só tem que colocar água quente, por exemplo, ou você optar por legumes, verduras, frutas, mesmo que tenha agrotóxico. É claro que verduras, legumes e frutas é muito melhor, e carne, né, é muito melhor. E é só você, por exemplo, colocar dentro de uma bacia uma quantidade de vinagre e uma quantidade de iodo que vende em farmácia, tintura de iodo. Você pega, coloca numa bacia, coloca ali umas 40, 50 gotas de um vidrinho, é baratinho esse vidrinho, 40, 50 gramas de iodo ali dentro, e coloca ali uma quantidade, ali umas 2, 3, 4 colheres de vinagre. Pode ser vinagre, aqueles vinagres de comum mesmo. Vinagre orgânico não, vinagre orgânico é bom para você beber, né? Que é mais saudável, tem tem uma fermentação natural. Então você pega esses vinagres que você compra Castelo, que é vinagre barato, ruim, vamos falar assim, e coloca junto com a tintura de iodo para você tira pelo menos um pouco desse agrotóxico que está pregado ao redor do alimento. O que tá da parte de dentro não tem jeito, né? Mas como eu disse, aí deixa lá uma meia hora, 1 hora, os alimentos, a verdura que você comprou, a couve-flor, o brócolis, as verduras e as frutas principalmente, que tem muito veneno em volta, né? Então você consegue eliminar parte desses agrotóxicos e você consegue ter uma alimentação saudável, né? Hoje em dia não, que sempre teve essa novela de ovo faz bem, ovo faz mal. Carne vermelha faz bem, carne vermelha faz mal. Gordura animal faz bem, gordura animal faz mal. Então, assim, essa novela sempre teve como uma forma de marketing, de manipular as pessoas, como eu já disse. Então, isso, na verdade, nunca existiu. Ovo sempre fez bem. Carne sempre fez bem. Vísceras são excelentes para vocês se alimentarem, para vocês terem uma quantidade boa de vitaminas. Se estiver falhando a minha voz, se tiver dando erro, se é a internet, alguma coisa assim, vocês me avisam, tá? Porque de vez em quando aqui para mim dá umas falhadas aqui. Aí vocês, por favor, me avisem, tá? Então, vísceras sempre fizeram bem. Aí eles colocaram que vísceras eram cheios de colesterol, e eu vou falar do colesterol daqui a pouco. Vísceras é cheio de colesterol, de gordura saturada, então evitem porque faz mal, é uma bomba, né? E nós comíamos isso, os nossos ancestrais sempre comeram isso, e não tinham essa quantidade, não tinham praticamente nenhuma doença cardíaca, doença neurológica, né? Que essas doenças surgiram principalmente de 1900 para cá, do início de 1900 para cá. Eu vou falar também dos óleos vegetais, que foi quando eles começaram. Falha, mas está dando para entender. Ok. E a minha voz está acompanhando a imagem? É outra coisa que eu gostaria de saber. Então, quando eles fizeram os óleos vegetais, que eu vou falar, foi quando aumentou nas estatísticas a quantidade de doenças cardíacas, de doenças neurológicas e por aí vai. Então, vísceras sempre
fizeram bem. Vísceras fazem bem, são excelentes, são riquíssimos em vitaminas. Seria o quê? Fígado de galinha, coração de galinha, moela de galinha, fígado de boi, coração de boi, rins de boi, então, vísceras de uma forma geral, sabe? Pulmão, estômago, dependendo da forma que faz, é o intestino, né? Que tem, eu não esqueci o nome, se é buchada, que faz com o intestino, ou seja, vísceras de uma forma geral. Acontece que as pessoas não estão acostumadas a comer isso mais, porque desabituaram, porque falaram que faz mal. Aí o paladar modifica. Mas uma coisa eu digo para vocês, se um dia vocês falarem assim, eu não vou comer mais nada da minha vida, só uma coisa, eu só vou comer uma coisa o resto da minha vida e quero ter saúde. Uma coisa. Não vou comer mais frutas, nem legumes, nem verduras, nem nada. Apenas uma coisa e eu quero ter saúde. O que eu como? Fígado. Fígado é riquíssimo em vitaminas. Fígado é riquíssimo em vitamina B12. Vitaminas do complexo B. Em sais minerais, um monte de coisa. Então, fígado... isso é um problema que eu não estou conseguindo identificar o porquê. A imagem está normal, mas o movimento da boca não está acompanhando o som. Aconteceu isso nas outras lives e eu não sei dizer para você o porquê. Porque a internet está boa, o microfone, quando eu faço testes em outros aplicativos, está ok, está tudo funcionando. Mas pelo menos a voz está saindo, né? Pelo menos isso, eu não sei porquê, né? Vamos ver, uma hora eu descubro o que é. Estou começando agora, né? Hoje eu acho que é a minha quarta live, né? Eu ainda estou começando, talvez com o tempo eu consiga descobrir o que é. Então, vísceras são excelentes para a nossa saúde, excelentes. Tá? Façam uso de uma forma sem medo, façam uso sem preocupação, porque não faz mal, não vai aumentar colesterol, não vai entupir suas artérias, não vai causar problemas de infarto, de AVC, toda essa tortura, todo esse terrorismo, aliás, que eles fazem com as pessoas. Como eu já falei outras vezes, você consegue controlar as pessoas pelo medo. Se você coloca medo nas pessoas, elas fazem o que você quiser. Qualquer solução que você der, elas vão aceitar. Porque elas estão com medo, elas querem se livrar daquilo que está causando medo delas. Ai meu Deus, se eu comer isso eu vou morrer, então eu vou parar de comer e vou comer aquilo que eles estão falando que faz bem. Né? Aí o problema é, aquilo que eles estão falando que faz bem, realmente faz? Ou estão manipulando você para vender algo e eles lucrarem em cima? Que é isso. Eu até disse, se as pessoas estivessem, se hoje em dia a alimentação e todo mundo, da forma que está vivendo, estivesse bem, não estaria abrindo mais de uma farmácia a cada esquina. Né? Vocês podem ver que a cada esquina tem 1, 2, 3 farmácias. E as pessoas continuam cada vez mais doentes, cada vez mais sem vida, cada vez mais ansiosas e estressadas. Né? Arthur, e a quantidade de vezes por semana para eu poder comer essas coisas, igual vísceras, por exemplo? No mínimo 1 vez por semana. Arthur, e eu posso comer todos os dias? Pode. O segredo de tudo é o bom senso. Eu não vou comer demais, né? E não vou comer de menos. De vez em quando eu vou comer uma víscera. Não, víscera faz bem, ela faz muito melhor do que a carcaça, que é a carne. A carcaça, né? A alcatra, contrafilé, picanha, isso tudo é carcaça. As vísceras que fazem bem para a saúde. A questão de sabor é uma coisa muito individual. A minha dúvida é, se o fígado que trabalha com as toxinas, e hoje temos muitas toxinas, a ingestão do fígado não pode possibilitar mais toxinas? Não. Esse também é uma manipulação de informações que eles fizeram. O seu fígado, no caso do ele manipula, né, o seu corpo, ele filtra, né, o seu sangue e elimina as toxinas. Né? A grande parte dessas toxinas, elas são eliminadas. Algumas não ficam somente no seu fígado, elas se distribuem por todo o seu corpo. Né? Então, vamos optar pelo o que faz melhor, o que faz mais bem para o seu corpo.
Se nós vamos pensar em relação a gado, por exemplo, hoje em dia, que come ração, metais pesados, muitas vacinas, muitos remédios, é claro que isso sobrecarrega o fígado, é claro que isso faz com que, às vezes, o fígado possa ter uma quantidade de toxinas que possam, às vezes, estar no fígado. Mas, optando pelo custo-benefício, é muito mais saudável você comer o fígado, mesmo que tenha um pouco de toxinas, do que não comê-lo. Do que optar por não comer carne vermelha ou não optar por não comer a própria víscera. E a quantidade de toxinas que fica no fígado é muito pouca para o ponto de você preocupar. Eu não vou comer o fígado porque o fígado é cheio de toxinas, essas toxinas podem passar para mim. Não, não é bem por aí não. Isso daí também é outra manipulação que eles fizeram. Tem toxinas na carne também, né, que você come a carne, a alcatra, a picanha, e digamos que é praticamente a mesma quantidade. Como eu disse, eles falaram que vísceras fazem mal, então eles têm que montar um discurso em cima disso para que você não coma essas vísceras, entendeu? É óbvio que se você comprar esse fígado, por exemplo, de uma fazenda diretamente do produtor, de um gado que só come mato, né, é óbvio que vai ser mais saudável. Mas se você não tem essa opção, compre no açougue o fígado, faça, que ainda assim será infinitamente mais benéfico do que você não comer. Essas toxinas, elas são eliminadas do seu corpo, entendeu? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu não respondi, você faz outra embaixo, né, tá? E assim a gente vai... Essas perguntas são muito boas, porque vão direcionando a live, tá ok? Então, assim, vísceras são extremamente boas. Na visão da acupuntura, semelhante cura semelhante. Então, o fígado, quando você come, ele ajuda na saúde do seu fígado. Ele ajuda a fortalecer o seu fígado. Ele ajuda a melhorar a qualidade das células do seu fígado. Porque se você come uma... Lembre que eu falei, eu não sei se eu falei, se eu não falei, eu vou fazer uma live sobre isso também. As nossas células, elas têm uma sabedoria nata, elas têm uma inteligência nata. Uma célula, ela é como se fosse você inteiro numa célula, né? Ou seja, o conjunto de células fazem você. Ou seja, cada célula é você. Então ela tem uma sabedoria, uma consciência nata. Isso pensando na parte energética, tá? Então, isso também é explicado pela física. Quando você come um fígado, ali dentro existe uma energia que tonifica, que equilibra, que ajuda no fortalecimento físico e energético do seu fígado. Quando você come rins, é a mesma coisa. Fortalece e equilibra os seus rins. Se você come coração, fortalece e equilibra o seu coração. Arthur, então quer dizer que se eu comer pé de galinha, meu pé vai ficar bom? Indiretamente. Porque não só o seu pé, mas todas as suas articulações, que o pé de galinha também é perfeito por conta da quantidade de colágeno que tem. Né? Melhor do que colágeno tipo 2, comprar cápsula nas farmácias, eu vou comprar cápsula de colágeno tipo 2 para fortalecer minhas articulações. Faz caldo de pé de galinha, faz caldo de mocotó de boi. Arthur, eu não gosto do sabor e tal. Então tome como se fosse um remédio. Sabe, eu não falo isso, obviamente, eu não falo isso diretamente para as pessoas, né, para os pacientes, tudo, porque ia parecer agressivo, ia parecer até ofensivo. Mas aqui eu estou falando de uma forma geral, eu posso dizer da seguinte forma para vocês: todos nós aqui somos adultos, né, e nós temos consciência daquilo que faz bem e aquilo que não faz. Né? Muitas vezes nós tomamos um remédio amargo porque aquele remédio faz bem. Né? É a mesma coisa em relação aos alimentos. Tem alimento que às vezes não é bom no paladar, mas faz super bem para o corpo. Então é necessário, faz bem você fazer o uso desse alimento. No caso, por exemplo, o mocotó, ele é muito bom. O pé de galinha, ele é muito bom, o caldo. Inclusive as mulheres chinesas, as mulheres coreanas, elas têm aquela pele muito lisa, né? As tradicionais. Porque as novas agora usam um monte de cosmético, e falar em cosmético, deixa eu até anotar aqui para eu falar um pouco de cosmético também, que não é nada disso que vocês pensam. Não esqueço aqui. Então, elas fazem o uso de vitamina, de uso de pé de galinha, desses caldos,
porque é fantástico para a pele. A sua pele, quando ela não tem colágeno, ela fica flácida, ela cai, ela perde a vida. Né? E elas têm aquela pele lisa, bonita, a grande maioria delas, porque faz o uso diário de caldo de pé de galinha ou de caldo de mocotó. Não há necessidade de você comer uma tigela grande, não. Não, é um pirequinho, né? Um pirex pequeno, uma tigelinha. E você come aquilo todos os dias, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana. Você não vai beneficiar somente a sua pele e as suas articulações. Tem colágeno no seu corpo inteiro. Colágeno é uma proteína que faz parte do seu corpo inteiro, o seu corpo inteiro precisa. Né? Até para o próprio funcionamento do seu cérebro precisa. Né? Funcionamento neural precisa, né? De condução nervosa. Então, vocês têm que... os orientais, a Deise falando, os orientais fazem uso de sopa de ossos muito boa. Agora nos açougues todo o osso tem sido direcionado e eles não disponibilizam mais. Exato. Como eu te disse, tudo é manipulado. Tudo é para manter... É uma coisa velada que ninguém fala, mas que está ali agindo. Sabe? Você não vê vendendo mais vísceras nos supermercados igual vendiam antes. Antes vendiam rins, vendiam coração de boi. Não está tendo mais. Por quê? Eu já perguntei a um colega meu que tem um açougue. Eu perguntei para ele, Arthur, não tem venda. E por que não vende? Porque as pessoas falaram para as pessoas que fazem mal. Né? Agora a mesma coisa a questão dos ossos. São direcionados para fazer gelatina, para fazer outras coisas industrializadas ali, fazer chiclete, fazer o tutano no caso, né? Então é direcionado para outras coisas, por isso que não tem. Né? Então, vísceras fazem muito bem. Tá? Façam tudo que o governo, façam tudo ao contrário do que o governo ensinou. Tá? Até mesmo eu falei dos ovos na última live. Quantos ovos por dia eu posso comer? O quantos você quiser. Eu posso comer 30 ovos por dia? Pode. Mas eu não vou engordar, passar mal. Você pode passar mal pela quantidade, né? Mas não passar mal no sentido de saúde. Passar mal no sentido de colesterol, de problemas cardíacos, eu vou passar mal porque eu ingeri demais e vai... Não tem nada disso. Tá? Então vocês busquem uma alimentação que seja, como eu já falei, verduras, legumes, pouca fruta, de preferência cítrica. Evitem, eu falei evitem, eu não falei para vocês pararem de comer. Frutas doces, como manga, mamão, melão, banana, essas frutas. Optem mais por frutas cítricas, tá? Laranja-lima, o limão, as berries da vida, amora, framboesa, blueberry, morango, frutinhas, né? A própria uva, mas com caroço, né? E isso tudo pouco, né? Apenas o limão que eu vou falar daqui a pouco, vou até anotar aqui também, porque ele é muito, muito, muito saudável para equilibrar o pH do seu corpo, para um monte de coisa, né? Então, quando você... Eliane, bom dia, tudo bem? Então, quando você tem essa alimentação saudável, você reequilibra o seu corpo e dessa forma, você reequilibrando o seu corpo, você consegue evitar, prevenir o aparecimento de doenças. E as doenças, elas são causadas por 2 fatores. Primeiro, de forma primordial, de forma inquestionável, né? Inquestionável, a parte emocional. Em segundo lugar, a alimentação. Como eu já falei antes, uma alimentação errada acontece por conta de uma emoção alterada. Quem tem a emoção balanceada, equilibrada, não se alimenta mal. Por quê? Se a pessoa tem a emoção equilibrada, está com o corpo saudável, bem, está se sentindo bem, quando ela come errado, ela sente o corpo dela com aqueles malefícios que causam mal-estar, cansaço, sonolência, e ela passa a se alimentar bem para manter aquele estado emocional bacana. Isso é quase que instintivo. Tá? Então, quem se alimenta mal tem um emocional também alterado. Quem come muito açúcar tem um emocional alterado. Quem come demais para tampar buracos tem uma alteração emocional. Tá? Então, frutas, pouca de preferência cítrica, legumes, verduras, carne gorda. Tá? E quando eu digo carne gorda, não é só gordura. É a questão de vocês não tirarem a gordura da picanha, por exemplo. Se vocês forem num churrasco, comam aquela gordurinha da picanha. Faz bem. Gordura saturada não engorda. Gordura saturada não faz mal. Gordura saturada
é importantíssimo para o funcionamento do seu coração e do seu cérebro. Isso já está sendo discutido em todo lugar. E eu estou acompanhando no Instagram, cada vez mais pessoas falam a respeito disso. Porque está ficando cada vez mais claro que quando você muda a sua alimentação dessa forma, você fica bem, você melhora de dores. A questão de doenças cardíacas, doenças quando você se alimenta com menos gordura saturada, quando você abaixa seu colesterol tomando estatinas, os índices de existem estatísticas, estudos mostrando que doenças cardíacas aumentam em quem tem colesterol baixo. Doenças neurológicas, demência, Alzheimer e outras coisas, aumentam em quem tem colesterol baixo. Tem essa relação. E em compensação, quem tem colesterol mais alto que eu digo dentro do normal. Se você se alimenta bem, se você não toma remédio para baixar colesterol e você se alimenta bem, o seu colesterol naturalmente vai ficar ali na faixa de uns 180, 200. Que é isso que é o correto. E esses estudos mostram que se seu colesterol estiver abaixo de 180, o risco de desenvolver doenças cardíacas é muito grande. Né? Então eu tenho uma paciente que mostrou os exames para mim, foi hoje de manhã, estava 150, ela falou assim, o meu médico disse que meu colesterol está excelente. Eu falei para ela, falei assim, olha, para ele ficar excelente, teria que estar acima de 180, está 150. 180 é o mínimo. Né? E se nós formos falar em vitaminas, que é uma das coisas que eu estava falando, existe um lobby, não sei se seria a palavra lobby, uma máfia, né? Da doença. E isso faz com que eles manipulem as referências nos exames. Vou citar um exemplo recente, 2 recentes. A pressão 12/8, que sempre foi considerada normal, agora eles resolveram colocar a pressão 12/8 como fator de risco. Se você tem pressão 12/8, você está com uma pré-hipertensão e tem que tomar remédio. Por que eles fizeram isso agora? Porque eles querem ganhar mais dinheiro. Aí eles abaixam os índices, uma quantidade gigante de pessoas que está ali 12/8 passam a ter hipertensão e precisam comprar remédios e eles ganham mais dinheiro. Outro exemplo, a vitamina B12, o mínimo da vitamina B12 para ser considerado saudável, o mínimo é 800. Agora eles vão passar ela para uma média, porque isso varia muito de laboratório, porque eles colocam uma média. De 200 a 400, de 800 vai abaixar para 200 a 400. Então, se uma pessoa chega com sintoma de cansaço, sonolência, chega com uma questão de insônia, né? Tipo uma depressão, o que vai acontecer? Ela vai mostrar os exames para o médico vai olhar lá 300 de vitamina B12 e vai falar, olha, a sua vitamina B12 está excelente, pode ir embora, você é um exemplo de saúde. E não, 300 é baixíssimo, baixíssimo. Teria que estar pelo menos 800, suplementar a vitamina B12. Mas agora, como eles vão abaixar, a pessoa vai pegar a referência no exame e vai falar, poxa, esse é o saudável, então ela está dentro do saudável, está 300, então pode ir embora, você está bem. E a pessoa continua com aqueles sintomas de cansaço, mal-estar, aí vai num psiquiatra, e o psiquiatra passa remédio para depressão, e passa remédio para fibromialgia, para dor geral, e a pessoa vai tomando remédio, e vai cada vez piorando, porque não trata a causa, que é uma coisa simples relativamente, que é só suplementar a vitamina B12, no caso, por exemplo. Outro exemplo de pacientes que eu tenho aqui, que falaram assim, principalmente quando são as primeiras consultas. Ó, eu fui num médico e cansada, insônia, corpo ruim e tal, e eu fiz os exames e ele falou que eu estou bem. Eu falei, ele olhou sua ferritina? Ele falou, olhou, a minha ferritina, ele falou assim que a minha ferritina estava boa. E eu já vi várias histórias assim, com valores diferentes, mas o mais gritante foi o último. Aí eu peguei o exame dela, e aliás, ela me mandou pelo WhatsApp o exame dela, e eu vi 18 de ferritina. Eu falei, o seu médico falou que isso está bom? Esse 18 nem está dentro da referência já é baixa, e nem está dentro da referência. E ele olhou, ela falou assim, olhou. E o médico cirurgião ainda, foi quem fez a cirurgia dela, uma cirurgia. Eu falei, meu Deus, olha o nível que nós estamos. A ferritina tem que ser no mínimo, o mínimo aceitável para você ter um pingo de dignidade na saúde, como eu brinco, é 100. E ela estava com 17. Eu falei, você vai agora suplementar. Ela nem estava querendo vir tratar, que ela não estava conseguindo sair da cama. Eu falei, você vai suplementar agora, Noripurum, né, endovenoso, e você vai melhorar. Aí realmente ela melhorou. Aí
suplementei algumas vitaminas para ela, de vitamina B12, de vitamina D3, que são vitaminas importantíssimas, ela melhorou. Outra coisa, falar vitamina D3, que é do sol. Mirani, bom dia. Bárbara, bom dia. Muito bom ter vocês por aqui. Então, quando você suplementa a vitamina D, é uma das vitaminas mais importantes que tem. A vitamina D3 não é uma vitamina, ela é um hormônio, tá? Ele é um hormônio que o seu corpo produz. E tomar sol todos os dias é importantíssimo. Por quê? O nosso corpo produz mais de 70 tipos de vitamina D diferente. E a D3 é uma delas. Então, quando a pessoa fala assim, e a D3 é a mais importante, quando a pessoa fala assim, eu tomo sol todos os dias. Tá, só que isso depende da forma que você toma sol. Não, é porque quando eu vou trabalhar, eu caminho na rua, eu trabalho com o braço de fora assim, tudo. Mas você trabalha sem camisa? Você trabalha só de sunga, porque você precisa tomar sol no corpo inteiro, não é só em partes do corpo, né? Não. Então, realmente, você precisa suplementar a vitamina D. Você precisa cuidar da sua saúde. E outra coisa, você tem que analisar todo o estilo de vida que a pessoa leva. Estresse, ansiedade, alimentação errada, tudo isso já é fator para suplementar a vitamina D, principalmente. Importantíssimo para a imunidade. Então, tomar sol é importantíssimo. Agora que vem a outra quebra de padrão aí que eles ensinaram errado. O melhor horário para se tomar sol é das 10, 11 horas da manhã até as 2 da tarde. É o contrário do que eles ensinaram. Como eu disse, tudo é o contrário do que eles ensinaram. 10, 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Mas você não vai ficar esturricando no sol ali 1 hora. Não é isso. Você vai criar lesão na sua pele de queimadura, né? Ainda mais se você for branco, né? Se você for branco, o ideal é você ficar de 10 a 15 minutos no sol, sem camisa, tomando sol, né? Sem boné, sem nada. 10 minutos ali. Quanto mais escuro for sua pele, maior tem que ser o tempo. Se você tiver a pele negra, você tem que ficar ali pelo menos uma meia horinha, tá? Tomando sol. Porque a questão não é você se bronzear, a questão é você fazer com que o seu corpo produza vitamina D. Aí nós entramos em outro detalhe. Quando você fica muito tempo no sol, você transpira, o seu corpo produz um óleo, né, uma oleosidade, você fica grudento. A vitamina D está naquela oleosidade, naquele olhinho que está ali. Então, quando você está transpirando e tudo mais. Então, quando você está tomando sol e logo em seguida que você acaba de tomar sol, você vai tomar banho, toda a vitamina D que o seu corpo produziu vai para o ralo. Qual que é o ideal? Eu tomar o sol 10, 15, 20 minutos, dependendo da cor da sua pele, e ficar pelo menos 1 hora com aquele óleo que o seu corpo produz no corpo, porque aí ele pega e absorve aquilo. Absorve aquela vitamina D. Tá? Se você toma banho, principalmente com sabão, se você estiver muito suado, joga apenas uma ducha com água, sem sabão, sem nada. Tá? Agora, se você passa sabão, você perdeu 15 minutos lá fora no sol. Né? Vamos colocar assim, em relação à vitamina D. Né? Porque o sol é muito mais do que isso. O sol produz energia no seu corpo. O sol ele fortalece os seus canais energéticos, os seus chakras, seus centros energéticos, os seus meridianos, os seus canais de energia, os seus pontos de acupuntura, que são canais de energia também, são pequenos chakras, Chakra e canais de energia são diferentes. Pouca gente tem chakra, todo mundo tem canal de energia. Chakra é quando através de meditação, exercícios respiratórios, conscientização corporal, conscientização universal, esse campo de energia, me fugiu o nome. Vamos colocar campo de energia, me fugiu o nome. Ele se desenvolve, se equilibra, aí vira um chakra. Tá? Então o chakra você desenvolve. Né? Você não tem o chakra desde quando você nasceu. Pouquíssimas pessoas têm. O chakra você desenvolve com conscientização corporal, mental, exercícios físicos, respiratórios, mas com a intenção de melhorar o seu estado mental frequencial, né, com meditação e tudo mais. Então, fazendo essa observação. Então, as vitaminas são importantíssimas para o nosso corpo. Vitaminas como a vitamina D3, a vitamina K. Se você for tomar a vitamina D3, a vitamina K2 tem que estar junto, tá? Tem que estar junto, porque é a vitamina K2 que pega a D3 e leva para dentro das células. É a vitamina K2 que pega o cálcio que você ingere através da alimentação e leva para os ossos.
Porque o cálcio, quando você come ele através da alimentação, ele fica circulando pelo seu corpo e ele não sabe onde é que ele tem que ir. Ele não sabe, é a K2 que pega e leva para onde ele tem que ir. Se você não bebe K2, né, se você, eu como 30 ovos por dia, então você tem uma quantidade boa de K2. Porque a K2, para você ter uma quantidade diária boa, de preferência ovos melhorados ou caipira, você tem que comer pelo menos uns 5, 6 ovos, mais ou menos. Mas o ideal é suplementar. Se você não come, esse cálcio fica circulando e ele tende a se depositar em tecidos moles. Ou seja, se deposita mais nas artérias, é onde criam as calcificações nas artérias, é onde criam os bloqueios, né, nas artérias, criando entupimento, ou calcificação nas artérias, é onde aparecem varizes, tá? Muitas das vezes das pessoas, mulheres que têm muitas varizes, é deficiência de vitamina K2. Calcificação nas veias, elas vão ficando quebradiças, porque estão calcificadas, e é onde aparecem varizes, tá? Aí quando você faz a suplementação de vitamina K2, você tem essa melhora no sentido de pegar o cálcio e levar para dentro dos ossos, no caso, e não deixando ele circulando livremente, se depositando dentro do seu cérebro, se depositando dentro das suas artérias, criando doenças, calcificações e um monte de problema. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, já saíram muitos estudos atual, que a suplementação de cálcio, estudos mostrando que você tomar cálcio aumenta a probabilidade de você desenvolver doenças cardíacas e doenças neurológicas. Tá? Então, essa história de tomar cálcio porque está com osteoporose, não caiam nessa. Tá? Você tem que tomar a vitamina D3, a vitamina K2, come bastante couve. Couve tem muito mais cálcio do que o leite. Tá? A história de tomar leite, porque o leite tem cálcio, é outra grande manipulação da indústria do marketing para vender o leite. Tá? E como eu falei na outra live, se você for indispensável você beber leite, beba o leite tipo A2. Ele é muito menos pior do que o leite tipo A1. E falando me veio aqui agora para falar em adoçantes, todo adoçante é ruim. O menos pior é aquele do stevia, né? Ou se você for optar pelo tomar adoçante, usa o stevia, que ele é de uma planta, né? Ele tem um finalzinho amargo, mas ele é o menos pior dos adoçantes. Todos os outros adoçantes aumentam o risco de doenças cardíacas e neurológicas. Eles são disruptores hormonais, eles bagunçam seus hormônios, tá? Se eu for falar um pouquinho... a ferritina é importantíssima, né? Como eu disse. A ferritina é importantíssima. A ferritina tem que estar acima de 100. A D3 tem que... E não existe um teto, tá? Falar assim, a D3 está muito alta, pode dar hipercalcemia, pode dar toxicidade. Não. Novamente, como eu disse, manipulação para manter vocês doentes. A vitamina D3 não tem um teto. Quanto mais, melhor. O complexo B, a B12, não tem um teto. Quanto mais, melhor. A ferritina, o ideal é acima de 100. Esse é o ideal, tá? Então, só para fazer nessa referência. Mas existem outras que têm teto. Ó. Selênio, o zinco e outros precisam de ter um nível, né? Um teto realmente, porque senão pode ficar tóxico. Mas essas que eu falei, não, tá? Falando um pouquinho a respeito do colesterol, o colesterol, como eu já disse para vocês, eu não sei se eu falei da última live dele, mas o colesterol, ele não é o vilão, ele é o mocinho. Ele é o mocinho, tá? Porque é o seguinte, eu vou citar fazer um rápido exemplo aqui para vocês entenderem. Eu cito isso para os meus pacientes, é o mesmo exemplo porque eu achei muito bacana. Se vocês pegarem, por exemplo, um quartel do exército ali, aí existem as guaritas ao redor desse quartel. Existe um soldado em cada guarita. Esse soldado é o colesterol. Então existe aqui 4, um em cada guarita, em cada canto. Aí começou a surgir invasores. Eles estão aproximando. Aí o colesterol aciona um alarme. O soldado aciona um alarme. Todos eles acionam um alarme. Aí o que acontece? Os soldados que estavam dormindo ali começam a sair e eles sobem para os muros, para as guaritas, para combater os invasores. Esses são o colesterol. Todos esses são colesterol, que estão ali para combater os invasores. O que acontece? O que as estatinas fazem? O que o remédio para baixar colesterol faz? O ideal não seria combater os invasores que estão vindo?
né? Esse seria o ideal. Mas o que o remédio para baixar colesterol faz? Ele mata, ele abaixa os soldados que estão protegendo o quartel-general. Ele abaixa, ele mata as estatinas, o colesterol, ele mata os soldados. Se você diminui a quantidade de soldados, que é o colesterol, se você diminui, o que acontece? Aqueles invasores conseguem tomar conta do seu corpo e fazer o que quiserem. Doenças, alterações, dores, inflamações e tudo mais. Então você abaixar o colesterol é a pior coisa que você pode fazer. Por isso que as estatinas são terríveis, remédios para baixar colesterol. Eu falo para todo mundo que vem aqui, independente do problema que a pessoa tenha, se ela está tomando remédio para colesterol, eu ensino como é que ela deve se alimentar corretamente e eu falo, jogue este remédio para colesterol pela janela. De preferência na cabeça do vizinho que você não gosta, porque esse remédio é horrível, é terrível para a sua saúde, é um veneno. O pesquisador que desenvolveu o remédio para colesterol, a estatina, ele veio a público 5, 10 anos depois que ele desenvolveu para pedir desculpa por ter desenvolvido um remédio tão terrível para a saúde das pessoas. Para vocês terem noção do nível do remédio. Mas por que não falaram, não mostraram esse relato dele e continuam vendendo bilhões, trilhões de dólares por ano em remédio para baixar colesterol? E por que eles continuam vendendo? Porque o remédio abaixa o colesterol, aumenta a probabilidade de doença cardíaca e de doença neurológica, e aí eles vendem mais e mais remédios para doença cardíaca e doença neurológica. Né? Então é a mina de dinheiro perfeita, por isso que eles não abaixam. Agora, o ideal seria eu combater os invasores. E quem são esses invasores? Açúcar e carboidratos refinados. Não é a carne vermelha, não é a gordura da carne, não é o seu torresminho, não são as vísceras, é açúcar e carboidrato refinado, que são os verdadeiros venenos da nossa saúde. Tá? Até mesmo as coisas que contêm glúten. Mas açúcar e carboidrato refinado é o que aumenta colesterol, frutose também. Açúcar e carboidrato, frutose é um açúcar, né? Que causa gordura no fígado, que causa gordura visceral. Tá? Então, se vocês querem ter saúde, eliminem açúcar e carboidratos refinados e comam pouca fruta, de preferência frutas cítricas, que não sejam tão doces, que não tem tanta frutose. Tá? Então, essa é a questão do colesterol. Nosso corpo precisa de colesterol, nosso coração precisa de colesterol, nosso cérebro precisa de colesterol para funcionar bem. Ok? A questão da gordura animal, como eu disse, ela é necessária para o nosso corpo. Tá? Ela é necessária. Tudo isso que eu estou falando é para vocês entenderem que se eu me alimentar dessa forma, eu vou ter saúde, eu não vou adoecer, eu não vou ter mais dores no joelho, eu não vou ter dores na coluna, eu não vou ter dores no pescoço. E se caso eu tiver, é mais fácil de tratar, porque aí não entra a questão alimentar, entra apenas a questão emocional. E é um conjunto de problemas emocionais e problemas alimentares que geram as questões, né, que nós temos no nosso corpo, tá bom? Água com sal, esse é um tema que eu gosto muito, eu acho muito bacana, porque a água com sal integral é uma das formas mais fantásticas, e eu tenho uma experiência pessoal disso, de melhora de dores. O sal integral é aquele sal que não passou pelo processo de refinamento. Ou seja, quando passa pelo processo de refinamento, retira os sais minerais. Fica só o cloreto de sódio, que na grande maioria das vezes tem pouca função no nosso corpo. Retiram magnésio, retiram zinco, retiram manganês, retiram boro, que está tudo presente no sal integral e fica só o cloreto de sódio. Né? E o nosso corpo precisa desses sais minerais para poder se reequilibrar, para poder ter saúde, para vocês poderem ter um reequilíbrio hormonal, digestivo, funcionamento do intestino, para funcionamento neural, cardíaco, funcionamento geral do seu corpo, precisa de sais minerais. E como eu já citei na última live, nosso terreno, o Brasil, ele é muito pobre em magnésio. Então nós temos que suplementar magnésio, mesmo tomando sal integral de preferência. O magnésio é importantíssimo para muitas funções do nosso corpo. Tá? Então, como é que faz a água com sal? Eu indico para todos os pacientes, que é o que eu faço, que inclusive, minha água com sal está aqui. Eu tomo 2 litros todos os dias, pelo menos, tá? A água com sal, ela é feita da seguinte forma. Eu esqueci de pegar a colherinha. Uma colher de café
que é aquela menorzinha, a miudinha, a colher de café, sabe? Aquela menorzinha, bem petitinha. Uma colher de café cheia de sal integral para 1 litro a 1,5 litro de água. Você vai misturar, tá? De preferência sal grosso, tá? Porque todos, aliás, antigamente eu falava que todo sal grosso é integral. Isso não é verdade. O correto agora, pelo que eu vi, nem todo sal grosso é totalmente integral. Ele não é refinado. Mas existem algumas marcas que ainda assim tentam retirar um pouco de sais minerais. Como é que eu faço, então, Arthur, para comprar um sal grosso bom? De preferência, compre um que não tenha anti-umectantes. Cianeto de potássio, alguma coisa assim. Anti-umectantes. Tá? Se você não achar, opte pelo sal grosso. É aquela história do menos pior, né? Aliás, nesse caso, ele é melhor do que você não tomar nada, né? Então, eu, por exemplo, às vezes eu não acho aqui na minha cidade sal sem anti-umectante. Aí eu compro, porque ainda assim ele vai fazer bem. Talvez não tanto quanto um sal diretamente da fonte, só sal puro, sem anti-umectante e sem iodeto de potássio, que eles colocam, mas é muito pouco. Continua saudável. Então eu vou utilizar 1 colher de café para 1 litro, 1,5 litro de água. E eu vou tomar pelo menos 2 litros por dia. Vocês não têm noção do tanto que isso é benéfico para o corpo de vocês. Eu tive melhoras, há uns anos atrás, quando eu comecei a tomar, melhoras de dores de uma hernia de disco, dores no ombro, dores no joelho. Eu tomava remédio para pressão e após melhorar a minha alimentação e tomar água com sal, com 6 meses eu parei de tomar remédio e minha pressão é muito alta. Então, assim, eu tive uma série de benefícios. Eu tenho vários pacientes aqui, que poderiam relatar melhoras fantásticas com o uso da água com sal. E algumas pessoas já me falaram assim, Arthur, mas quando você coloca isso, a pessoa passa a beber mais água e a hidratação da água faz com que ela melhore. Em alguns casos, sim. Mas no meu caso, por exemplo, não, porque eu tomava a mesma quantidade de água antigamente. A única coisa que eu fiz foi acrescentar o sal. Então, no meu caso, não foi porque eu passei a beber mais água. Não, foi o sal mesmo. Sabe? Arthur, mas por que não existem estudos em cima disso, falando desse remédio fantástico que é a água com sal? Dinheiro. Água com sal não dá lucro para ninguém. Água com sal faz as pessoas melhorarem, água com sal faz as pessoas se curarem de dores, de doenças, inflamações, desinchaços, problemas digestivos, problemas no estômago, dores de cabeça, enxaquecas, um monte de problemas. Por que eu vou divulgar isso? Isso vai atrapalhar a venda dos meus remédios. E ai de quem divulgar, eu dou um sumiço nele. E se conseguir divulgar, eu jogo um dinheiro na mão das pessoas certas, elas vão lá e tiram esses estudos e ninguém fica sabendo. Entenderam como é que funciona? Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Por isso que eles ensinam tudo errado para a gente, com a intenção de manter a gente doente. Tá? Falei da água com sal, que é fantástico. Se vocês quiserem colocar limão dentro da água, é fantástico também. Então eu vou falar do shot de manhã, o shot matinal, o shot da saúde, um shot que eu tomo já há muitos anos, que é fantástico. Eu pego água, o ideal é água morna, mas a minha água é natural, mas o ideal é morna. Tá? 1 copo de água, 1 limão espremido. Arthur, eu não dou conta de 1 limão espremido, então usa metade. Mas metade é muito, 1/4. Mas 1/4 é muito, metade da metade de 1/4. Ou seja, o que eu quero dizer? Nem que seja o mínimo possível, mas você tem que começar para o seu corpo ir acostumando. Tá? Coloco 1 pitada de sal integral nesse copo. Coloco cúrcuma pura. Eu consigo achar aqui na minha cidade cúrcuma pura. Tem pessoas que compram cápsula de curcumina, porque não gostam do sabor da cúrcuma ou porque não acham cúrcuma pura na cidade. Né? Aí acabam tomando essa curcumina. Pode colocar ali 15 gotas de própolis. Se for de 25% de PV, 25% de extrato seco, tem de muitos nomes. De 25%, que é com base em álcool, aí umas 15 gotas, ou umas 20, 25 gotas, se for 11% com base em água, o própolis. O própolis é fantástico, inclusive para desparasitar. Tá? Coloco o limão, posso colocar um pouquinho de gengibre, pouquinha coisa, pitadinha de gengibre, se quiser, gengibre é muito bom. E eu coloco também 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico. Misturo e tomo em jejum. Aí dou uns 3, 5 minutos, aí eu vou tomar meu café. Conforme eu já citei na outra live, um café saudável à base de proteína.
tá? A Deise perguntou aqui, pode substituir a água pela água com sal todos os dias ou precisa tomar sem sal também? Não, pode ser só água com sal, sem problema nenhum, sem risco nenhum. Arthur, o cabelinho da barba aqui. Arthur, mas a água com sal, ela não vai aumentar minha pressão? Não vai. Não vai. Os nutrientes, os sais minerais presentes no sal, eles equilibram a sua pressão. Se a pressão está alta, abaixa. Se a pressão está baixa, aumenta. O sal integral vai promover o equilíbrio no seu corpo, a homeostase. E o sal grosso é melhor para fazer a água com sal que o sal fino. Mas se você optar por comprar o sal fino, tem que estar escrito nele sal integral. Ou, se não tiver escrito, na parte de trás tem que estar escrito: este sal não passou pelo processo de refinamento, mantendo os seus nutrientes naturais. Tá bom? Aí, mesmo fininho, se tiver escrito isso, ele é integral. Mas mesmo assim, o ideal é você optar pelo sal grosso, e esse sal você vai pegar e bater no liquidificador e ter ele na sua despensa para fazer comida e para fazer o seu alimento, tá? E fazer a sua água com sal. Então, a Fá Terapias perguntou, quais são os benefícios, bom dia, seja bem-vinda, quais são os benefícios do sal na água do nosso corpo? É porque é o seguinte, um dos benefícios principais é porque a água do Brasil, ela é muito pobre em sais minerais. Tanto é que quando você vai para a Europa, todo mundo fala que a água é salobra. A nossa água é muito pobre em sais minerais. Então, principalmente magnésio. Então, quando você ingere essa água, o seu corpo, ele não consegue, pela falta de sais minerais, os sais minerais é que conduzem as coisas dentro do seu organismo, uma das coisas. Então, pela deficiência de sais minerais, ele não consegue pegar aquela água e jogar dentro da célula para o seu corpo se hidratar. Então, pela água aqui do Brasil ser pobre em sais minerais, muitas vezes, quando você bebe muita água, sem colocar o sal integral, apenas a água, você faz desidratar. Você passa a urinar mais, e nessa urina sai um pouquinho de sal mineral que ainda existia no seu corpo, de sais minerais. Então, a água sem o sal, se você bebe ela muito, faz efeito contrário. Pela deficiência de sais minerais, você faz desidratar. Entendeu? Então, quando você suplementa, quando você coloca sal integral na água e você coloca esses sais minerais que são essenciais para o seu corpo, aí sim eles conseguem pegar essa água e levar para dentro da célula e melhorar com isso tudo. Funcionamento hormonal, digestivo, ginecológico, hormonal, acho que eu citei. Aí melhora dores de cabeça, enxaqueca, ajuda no seu processo hormonal de hormônios da tireoide, pegando o microfone aqui, de hormônios da tireoide, circulação sanguínea, funcionamento digestivo, ajuda no funcionamento do seu intestino, dores articulares, dores na coluna. É uma infinidade de benefícios. Ajuda a baixar a pressão, e se você tiver pressão baixa, ajuda a subir a pressão para criar esse equilíbrio. Melhora a acuidade visual, melhora a audição. Você, Arthur, mas o que é isso? Então é fantástico a água com sal, o que é isso? É milagroso? Sim, é. Mas por que não divulgam? Eu já falei, dinheiro, é fantástico. Então, quais são os benefícios do sal integral do sal na água do nosso corpo? Sal integral. O sal refinado, você vai fazer igual com as estatinas, você vai jogar na cabeça do seu vizinho. Sal refinado é um veneno, não faz bem para o nosso corpo. E restaurantes usam sal refinado, lanchonetes usam sal refinado. Se você come na rua, você só come sal refinado. Somente alguns restaurantes bons que usam sal integral. Mas eles são restaurantes caros. Tem restaurante, e na minha cidade, por exemplo, não tem. Que eles usam tudo integral. Mas, por exemplo, um que eu fiquei sabendo, que o próprio dono falou, aquele Henrique Fogaça, aquele chefe, Henrique Fogaça do Masterchef, ele tem restaurantes no Brasil inteiro. Ele falou, nos meus restaurantes eu uso sal integral. Eu pego, bato no liquidificador e faço a comida. Ou seja, consciência. Fantástico a pessoa fazer isso, pensando no bem-estar do próximo. Porque o sabor não muda na alimentação, mas é mais saudável a comida. Olha só que coisa bacana, né? Então é muito bom o sal integral. Tem uma série de benefícios, tá bom? Então façam todos os dias. E eliminem, outra coisa que eu já anotei aqui para falar. Continuando do shot, só para terminar.
O shot, por isso que eu chamo shot da imunidade, porque ele vai ajudar em muita coisa para equilibrar o pH do seu corpo, principalmente o limão, o vinagre, a cúrcuma, principalmente para eliminar parasitas e aumentar a sua imunidade. Então é o shot da imunidade, para levantar o seu corpo, tá? É fantástico. Todos os dias de manhã em jejum, 5 minutos depois vocês tomam um café de vocês. Na minha página no Instagram tem um negócio lá de shot da imunidade, tem um post, às vezes a minha voz não acompanha meu raciocínio, que é muito rápido. Um post que fala sobre o sal integral. Posso comer o sal ao invés de colocar na água? Não é o ideal. Não é ideal. A Mirani perguntou se posso comer o sal ao invés de colocar na água. O ideal é você misturar o sal na água, porque essa mistura é a perfeita para pegar esses sais minerais e essa água e levar para dentro da célula. Agora, se você, por exemplo, é assim que eu recomendo, eu tomo bastante água no decorrer do dia, aí eu posso comer umas pedrinhas de sal grosso no decorrer do dia, de forma que essas pedrinhas de sal grosso dê pelo menos 2 colheres de café, cheia, ou seja, uma quantidade boa no decorrer do dia. E pelo menos de 2 a 3 litros de água durante o dia. Não é o ideal, mas é o famoso melhor do que nada. É o famoso melhor do que nada. O ideal é na água, tá? Outra coisa, eu quero falar mais 2 coisinhas antes de encerrar, que já tem mais de 1 hora de live, olha só. O assunto é muito extenso, eu tenho tanta coisa para falar ainda. Eu quero falar para você dos óleos vegetais. Eu falei na última live, agora que eu lembrei que eu falei na última live, mas eu só quero reforçar. Óleos vegetais são um veneno, todos eles. Arthur, óleo de girassol, fiquei sabendo que faz bem. Não, então já mude o seu pensamento, que não faz bem. Girassol, soja, canola, algodão, milho, todos esses óleos vegetais são uma bomba para bagunçar seus hormônios, são uma bomba para doenças cardíacas. É uma bomba, tá? Tirando óleo de coco e azeite de oliva extra virgem de preferência, o resto tudo faz mal. Óleo de coco é excelente, óleo de coco 2 a 3 colheres de sopa por dia, direto na boca. Ah, Arthur, eu gosto no alimento. Pode ser? Pode, mas o ideal é direto na boca, que você aproveita tudo. E o azeite é a mesma coisa, tá? O azeite não precisa ser na colher, mas você comer na sua alimentação. São gorduras saudáveis. E elimine esses óleos vegetais da sua vida e passe a utilizar banho de porco, manteiga para fazer comida, azeite, óleo de coco e tudo mais. Tá? A Deise perguntou aqui, água solar também é muito saudável, bastante saudável, muito bem feito, muita boa observação. Se fizer água solarizada com o sol, vai potencializar o resultado? 1000% melhor. Você fazer a água solarizada, existem várias formas que ensinam na internet, uma das formas que eu sei de fazer água solarizada, aí que entra a questão. Se você quer pegar a parte mais energética do sol, se você quer pegar a parte que é o pico de energia do sol, você pode fazer uma água solarizada pegando os primeiros raios da manhã, que são fantásticos, os primeiros raios do sol da manhã, quando você olha diretamente para ele, esses raios solares, eles curam todas as coisas que estão no nosso corpo, principalmente energético, eles ajudam a desbloquear. Quando você olha para o sol de manhã, que é o único momento do dia que você consegue olhar para o sol, ou no fim da tarde, mas o do início da manhã é melhor. Eles fazem o desbloqueio do seu corpo, os bloqueios energéticos. Eles ajudam, quando eu digo curam, não é que você vai ficar 100% de um problema, mas eles ajudam na cura, entendeu? Ajuda a acalmar, a desacelerar sua mente, é fantástico. Então quando você faz a água solarizada, nesse horário é muito bom, ou quando você pega a água, um jarrinho de água, e deixa lá no sol do meio-dia, ali por uns 10 minutinhos, é como se fosse a mesma coisa da pele. Foi assim que eu aprendi, mas existem várias outras formas, tá? Inclusive se a colega souber uma e quiser postar, eu até falo aqui para ajudar para as pessoas. A água solarizada é perfeita, porque ela energiza, ela potencializa a força dela. E estando com sal, mais ainda, colocar o sal antes de solarizar, porque sal é cristal, e cristais refletem a luz, potencializando a luz solar dentro da própria água. Então você colocar o sal antes de colocar ela no sol é muito melhor do que depois, porque você aumenta ainda mais o efeito. Tá? Só fazendo um parêntese aí, a água, de acordo com muitas filosofias, e eu acredito nisso, é um dos estados da luz. Não existe o estado sólido, líquido e gasoso?
existe também o plasma, né, o estado plasmático. Então, sólido, líquido, gasoso, estado plasmático. Esses são os estados que existem no nosso universo, né? A água é um dos estados da luz, é o estado líquido da luz. Tá? Esse é um assunto para outra live, só para acrescentar dar essa pulga atrás da orelha para vocês aí. Tá? E Arthur, só mais uma. Cristais. Cristais é o estado sólido da luz. Tá? Então, por enquanto chega dessa informação. E só para finalizar, eu quero falar para vocês sobre os cosméticos. Talvez eu vou ter que fazer uma live sobre isso, mas eu vou só adiantar, já vou encerrar porque está muito longa essa live. Eu vou deixar aqui em aberto cosméticos para eu falar, mas eu vou adiantar. Cosméticos fazem extremamente mal para o corpo, principalmente para as mulheres, porque as mulheres usam mais. E estamos falando de saúde, né? Então, os cosméticos são disruptores hormonais. Cosméticos fazem muito mal, a não ser cosméticos que não têm derivados de petróleo, que são orgânicos. Existem muitos sites que vendem assim, mas a grande maioria de marcas famosas não são. São cheias de petróleo, são cheias de produtos químicos que bagunçam seus hormônios. E se eu falar para vocês que o uso excessivo de filtro solar que causa câncer de pele, porque o sol não causa câncer de pele, outro mito inventado. Porque o sol, ele faz muito bem para a nossa saúde. Deise, muito obrigado. Foi muito rica as suas lives, muito obrigado. Vocês que enriquecem com as perguntas de vocês. O sol, ele é fantástico para a nossa saúde. Nosso corpo precisa de sol para sobreviver. É o que recarrega as nossas baterias. Nós somos como um celular que precisa ser ligado na tomada e a tomada é o sol. Nós precisamos do sol. E eles falam que o sol faz mal, né? Por quê? Dinheiro. Por quê? Compre meus protetores solares. Meus protetores solares causam câncer. Aí vocês compram meus protetores solares e depois vocês vão ter que tomar remédio para curar dos problemas que o protetor solar causou. E isso entra maquiagens, cremes, sabe? Cosméticos não fazem bem. Eu vou ter que fazer outra live sobre isso, porque para a gente falar sobre o que faz mal, o que afeta, o que causa. Muitas mulheres acabam ficando revoltadas, pelo menos as pacientes que eu tenho, quando eu falo que tem que evitar. Nossa, Arthur, mas eu vou deixar de fazer meu alisamento, meu cabelo vai ficar todo bagunçado, eu vou parar de usar batom, vou parar de usar creme. Eu falei, posso usar produtos naturais. Tem na internet. Mas não tem a mesma qualidade. Sim, mas não vão te matar, né? Não vão te matar aos poucos, você sofrendo com uma doença, com os hormônios bagunçados, morrendo de TPM, morrendo de calor na menopausa, pelo amor de Deus. Né? Então, cosméticos eu vou falar na próxima live. Um pouquinho de cosméticos, tá? Porque nós temos que falar sobre o que gera saúde. Então nós temos que falar sobre tudo aquilo e a Deise falando, eu evito ao máximo os cosméticos. Que ótimo, que ótimo. Tem pessoas que usam filtro solar até para ficar dentro de casa, sabe? Isso é terrível, terrível. Então, eu esqueci o que eu estava falando. Enfim, dos cosméticos. Eu vou falar da próxima sessão sobre o tanto que eles fazem mal para a saúde. E se nós estamos falando de ter saúde, nós temos que falar das coisas que causam doença, né? Para você ter saúde. Então falamos de alimentação, vamos falar um pouquinho desses cosméticos. Eu vou abordar de uma forma geral. Aí depois nós vamos fazer live de determinados tipos de problemas físicos. Uma dor na lombar, o que pode causar uma dor na lombar? Por aí vamos indo. Mas vamos começar pelo principal, que é o que gera saúde. Tá? Vamos falando tudo que fala mal, que gera doença e tudo mais. Aí, por aí vamos seguindo. Nós temos muito ainda para conversar. Nossa, que tanto de assunto que tem para falar. Eu gosto muito de falar sobre isso. Gosto muito de compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, de alguma forma, esse conhecimento que eu estou passando para vocês, para a vida de vocês, que a minha intenção é fazer com que vocês despertem deste mundo que nós estamos vivendo, que querem ver vocês doentes para lucrarem em cima da doença de vocês. Tá? Então, assim, acordem enquanto é tempo. Tá? E existem alguns assuntos que fazem mal, mas nós não podemos abordar aqui, porque senão eles não deixam minha live aparecer. Esses assuntos nós estamos conversando, não tem problema. Agora tem assuntos que são complicados da gente entrar em detalhes, principalmente nessa época atual que nós estamos, que estão obrigando as pessoas a fazer certas coisas aí para terem saúde, entre aspas, e que faz extremamente mal, né? E então
Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando essa conversa, respondendo as perguntas. Agradeço de coração a todo mundo que esteve aqui, tá? Que vocês fiquem bem, sigam isso que eu ensinei, que vocês vão ter saúde. Arthur, eu tenho dor de cabeça e enxaqueca. Água com sal e tira o glúten da sua vida. Tira o açúcar também, carboidratos refinados e glúten, que sua enxaqueca melhora. Não acredita em mim, faça o teste. Eu tenho uma dor na lombar, Arthur. Beba água com sal. Por pelo menos, tratamentos naturais não funcionam assim imediatamente, não. Tratamentos naturais levam um certo tempo, fazem com que o seu corpo vai melhorando com o passar do tempo, e ali 1, 2 meses você começa a ver resultado. Não é assim 2, 3 dias, não. Tratamentos naturais modificam o funcionamento do seu corpo e aí você vai melhorando devagarinho. Mas é a melhora duradoura, é a cura, né? Fá Terapias, eu queria saber seu nome, mas eu só por Fá, né? Eu agradeço muito, grato pelos conhecimentos e boa energia, professor. A energia vem dessa conexão que nós temos aqui, das perguntas que vocês fazem e eu respondo, essa conexão criada entre nós aqui que gera essa energia boa, tá? E Deise, muito obrigado novamente, Fá Terapias, muito obrigado novamente, e nos vemos na semana que vem. Possivelmente eu vou ter que fazer na quarta-feira, que eu não vou poder fazer semana que vem. Não vou poder fazer a live semana que vem, mas nós achamos um dia aí para fazer. Tá? Em todo caso, se não der, fazemos na outra, mas vai dar certo, tá bom? Muito obrigado e que vocês fiquem bem, tá? Até mais. Quando vai ter suas lives? Tá perguntando, a Fá tá perguntando. Quando vai ter suas lives? Aqui é a Fabíola de Alto Paraíso. Fabíola, tudo bem? Que bom! Fabíola, ela tem uma energia muito boa. Fabíola, conheci ela no curso de auriculoterapia que eu dei no final de semana passado, e uma pessoa da energia, do coração muito bom, né? Geralmente eu faço as lives às quintas-feiras, às 10h30 da manhã, que eu costumo fazer as lives, que é o horário que eu coloquei, que para mim é mais estrategicamente melhor do que à noite, por exemplo. Mas assim, eu vou tentar manter nesse nível, nesse horário, mas talvez eu mude, mas geralmente vai ser pela manhã, mais próximo ao almoço. Talvez eu faça mais para o início da manhã, mas é mais provável mais próximo do almoço pela manhã. Semana que vem eu vou ver certinho e eu aviso no story, talvez na quarta-feira, tá bom? Um grande abraço para vocês e nos vemos na semana que vem, tá bom? Obrigado. Ótima semana.